Recebam todos uma cordial saudação, irmãos e irmãs. Quem está reunido na igreja, como também as pessoas que estão nos assistindo na internet, quem está se acrescentando a essa reunião, onde estaremos honrando e louvando o nome do Senhor. Começaremos essa solene reunião pedindo ao Senhor que nos acompanhe, que nos abençoe, que se manifeste no meio de nós. Senhor dos céus, Pai da glória, viemos para te dar o supremo louvor, para te dar a glória e a honra. A nossa alma se alegra e o nosso coração se sente muito feliz de estar mais uma vez nessa tua igreja, para dar a ti a honra, o louvor ao teu santíssimo nome, para receber a tua bênção, para receber a tua palavra, para sermos instruídos neste caminho de vida, neste caminho de triunfos e de vitórias, no qual tu nos trouxeste, Senhor, para nos abençoar grandemente. Obrigado, Senhor, por toda essa tecnologia que tu tens concedido, para que os irmãos à distância possam participar dessa reunião e possam continuar aprendendo e dessa forma façam a tua vontade e assim tu os abençoes, Senhor, que se manifeste em cada coração, na disposição do coração, na atenção, que recebamos a tua bênção e tu te alegres com todo o teu povo ao redor do mundo, com toda a tua igreja. Fica conosco, Pai dos céus, faça maravilhas e milagres. Tudo, Senhor, o pedimos e o expressamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim em pé, irmãos, convido vocês para que abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 8. Damos uma cordial saudação aos que hoje se acrescentam pela primeira vez a essa transmissão pela internet. Tudo isso começou durante a pandemia, tantas dificuldades no meio da pandemia, mas tantas bênçãos ao mesmo tempo. Bendito o nome do Senhor. E o Senhor continuou a nos ensinar na pandemia e começaram todas essas formosas bênçãos que os irmãos, que para eles talvez fica difícil chegar na igreja, na congregação, possam seguir aprendendo. E essa reunião que mesmo remotamente todos sabemos que Deus faz com que nos sintamos próximos, que nos sintamos muito perto uns dos outros, os que chegaram pela primeira vez à igreja, os que estão nas nossas congregações. Numa das nossas congregações, no final, estarão vivendo algo majestoso e maravilhoso. Quando o Senhor falar para vocês através da profecia, lhes fará promessas, e não duvide que essas promessas se cumprirão. Nós somos testemunhas que tudo aquilo que Deus promete neste lugar, o Senhor o cumpre. Bendito seja o nome do Senhor. Leremos, irmãos, em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Faremos essa leitura entre todos, leremos versículo por versículo com muita alegria, com muita atenção, muito concentrados, porque o faremos para glorificar o nome do Senhor. Diz o versículo 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme seu propósito. 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou
nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? 33. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. 34. Quem é o que condena? Cristo é quem morreu, mas ainda é o que também ressuscitou. É aquele que, além de estar à direita de Deus, também intercede por nós. O seguinte, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? 36. Como está escrito, por tua causa somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tudo uma realidade, bendito o nome do Senhor. Podem se sentar, irmãos. Vamos abrir os nossos hinários e precisamente cantaremos um hino, o qual leva por tema o que limos, que não há nada que possa nos afastar, nada há que possa nos afastar. Leva o tema do hino 48 que cantaremos para o Senhor com todo o nosso coração. Hino 48. Pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él de veras sabe amar al pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el que Cristo es mi sostén, me alegra el corazón, pues Él es mi supremo bien, me da la salvación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, si cerca estás de mí, se ahuyenta el temor. Perdón completo encuentro en ti, el pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, amable y buen pastor, de Dios supremo don. Aparta mi alma de dolor, me da consolación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, Quão grande e quão formoso é o Senhor!
Mais um hino, cantemos mais um hino, mais um dos novos, desses que são do CD 11, que nós temos regozijado muito cantando essa letra preciosa, da música preciosa, e a voz também, sabemos que é preciosa. A voz da nossa irmã Maria Luísa, a glória seja para o Senhor. Cantaremos o hino 242, Me Guia Ele. Uma completa realidade na igreja. Bendito o nome do Senhor. Aqui Deus nos guia. Aqui Deus nos fala. Através dos sonhos, da profecia, visões. Hoje também, todos na igreja estaremos desfrutando dessa guiança mediante o ensinamento da nossa irmã Maria Luísa, através da doutrina que o Senhor nos ensina. E o Senhor nos guia sempre. É uma bênção. Deus, sempre, os objetivos do Senhor são sempre para nos abençoar, bênçãos materiais, mas, além do mais, bênçãos espirituais. Essas bênçãos do Senhor a cada dia são mais numeráveis e o direcionamento do Senhor, nós na igreja todos o desfrutamos, e você que veio pela primeira vez também, quando escutar a profecia, Deus estará guiando. Guarde essas promessas no seu coração, porque elas se cumprirão, mas, além do mais, você também estará desfrutando de uma paz sem comparação, como uma irmã da igreja, que era lá muito recente na igreja. Ela levava
2 ou 3 vezes que frequentou a igreja e ele estava procurando que o Senhor lhe desse um trabalho porque ela tinha ficado desempregada e ela chegou com muita falta de sossego na igreja, muito preocupada, muito angustiada, mas quando Deus falou pela profecia, imediatamente o Senhor lhe deu paz, o Senhor lhe deu sossego. E ela esperou no Senhor, porque o Senhor lhe prometeu que lhe daria um trabalho, que nada lhe faltaria. Ela depois compartilhou na igreja, testificou que ela esteve durante 2 meses sem trabalhar, mas a paz que ela sentiu durante esses 2 meses não teve comparação. Ela se surpreendeu e ela percebeu que essa paz a deu o Senhor. E depois desses 2 meses, o Senhor lhe deu um trabalho maravilhoso. E ela percebeu que o mais formoso é sermos guiados pelo Senhor. Bendito o nome do Senhor. O direcionamento do Senhor, a guiança do Senhor também, como temos falado através da doutrina, estamos desfrutando através da internet, de modo que é importante que todos estejamos atentos, que fiquemos atentos aos alertas, que todos nos inscrevamos aos canais da nossa irmã Maria Luísa, e também que sejamos atentos às transmissões pelo YouTube, que sejamos atentos quando nos cadastremos, estarão chegando de forma automática as notificações e não perderemos nenhuma reunião. E tudo isso que a nossa irmã Maria Luísa também está nos compartilhando, suas visitas, as fotografias, tudo aquilo que produz tanta alegria para nós na igreja, porque tudo isso é o cumprimento das promessas que Deus fez na igreja e que também nos faz de forma individual. Bendito seja o nome do Senhor. Convido vocês, irmãos, a que fiquem em pé. Fiquemos em pé e estaremos fazendo mais uma oração, mas que seja uma oração somente de gratidão. Nós estamos carregados de bênçãos porque o Senhor nos tem abençoado de forma abundante. O Senhor nos tem concedido muitas bênçãos. Tem muitos motivos para agradecermos ao Senhor, mas o principal é esse formoso evangelho que o Senhor nos concedeu por essa manifestação dele no meio das nossas vidas, dessa manifestação com os dons espirituais. Portanto, estaremos agradecendo ao Senhor por tudo, pelo espiritual, pelo material, e também agradeceremos ao Senhor porque Ele nos permite dizimar. Oraremos pelos dízimos também, porque nós dizimamos na igreja. Nós cumprimos com esse formoso mandamento daquilo que Deus nos dá, a 10ª parte nós separamos para Ele e Deus não nos falta com nada. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor da glória, Pai dos céus, que formoso o que Tu nos concedes, Senhor. E a cada dia as Tuas bênçãos são abundantes, as bênçãos materiais, todo o poder do alto, a Tua demonstração de espírito e de verdade, de como Tu te manifestas. Conhecemos o Deus da Bíblia, esse Deus que fala, esse Deus que é vivo e de poder. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento, pela Tua doutrina, pelo Teu evangelho, pela manifestação do Teu Santo Espírito, pelos dons espirituais, por esse poder do alto que todos desfrutamos na igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu direcionamento, pelos dons em plenitude que Tu tens concedido. Obrigado, Senhor, por todo esse poder do alto no meio dos Teus filhos, no meio da Tua igreja, pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos materiais, por Te lembrar das nossas necessidades, porque como seres humanos, Tu nos dás tudo aquilo que precisamos, por nos dar o material, as rendas, tudo aquilo que Tu nos dás, tudo aquilo que precisamos, Senhor. Obrigado pelo Teu ensinamento, pela Tua doutrina, por nos ensinar a importância de dizimar. Dizimamos para Ti, Senhor, cumprindo aquilo que Tu nos ensinaste, Senhor. Dizimamos com fé, porque sabemos que nada nos faltará, que tudo isso pertence a Ti, Senhor. Recebe os dízimos, os agradecimentos, se alegre, Senhor, com a Sua igreja, com cada um de nós. O pedimos, o expressamos e o dizemos tudo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Cantaremos agora coros ao Senhor, batendo palmas. Alegremos os nossos corações, batendo palmas para o Senhor. Cantaremos o coro 152, Traze, Senhor, a Ti. Coro 152.
poderoso e quão formoso é o nosso Deus. Irmãos, mais um coro muito precioso. Estamos em festa com o Senhor, porque verdadeiramente estamos em festa com o Senhor. Coro 68, estamos em festa com o Senhor. Estamos em festa com Jesus, aos céus nós queremos ir, onde todos reunidos estaremos. É Cristo quem vai servir. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ele sará, Ele salva, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ele volta, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Estamos em festa com Jesus, aos céus nós queremos ir, onde todos reunidos estaremos. É Cristo quem vai servir. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ele sará, Ele salva, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ele volta, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Muito poderoso é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Agora, irmãos, convido vocês a relembrarmos uma passagem bíblica, uma passagem onde tinha uma mulher que se chamava Marta e uma mulher que se chamava Maria. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar muito atenta ao ensinamento, como hoje também nós somos como a Maria. Nós estaremos dando muita atenção ao ensinamento que vem da parte do nosso Deus através da nossa irmã Maria Luísa. Mas sabemos que essa palavra vem diretamente do Senhor, que essa palavra é ensinada pelo nosso Deus. Então recebamos a nossa amada irmã Maria Luísa Piraquive. Que o Senhor lhes abençoe neste dia a todos e a todas, irmãos e irmãs, e pessoas pela primeira vez e pessoas recentes, pessoas que dispõem o tempo para ver estes ensinamentos maravilhosos que nosso Deus tem permitido que nós estejamos estudando, analisando, lendo-os na Bíblia e que, com todo o nosso coração, transmitimos a vocês também o que Deus nos dá. E agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, por seu amor, pelas promessas que Deus tem feito desde muitos anos e as vem cumprindo dia após dia. Nosso Deus é poder. Ele é um Deus vivo, de poder. Deus existe. Deus é espírito. E em espírito e em verdade nós temos que louvá-lo e buscá-lo com todo o coração e seguir em frente neste caminho maravilhoso que Ele nos traçou. Portanto, que assim como todo o nosso coração e nossa alegria, também uma saudação para os que estão aqui comigo neste dia. Deus abençoe a todos. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares.
E assim, com toda, pois, a alegria e entusiasmo e a disposição do coração, vamos a estar lendo essa história maravilhosa que estamos lendo de um tempo para cá, os Atos dos Apóstolos, o começo da igreja primitiva, quando o Senhor Jesus Cristo ordenou a seus discípulos e disse-lhes que tinham que pregar o evangelho do reino dos céus por todo o mundo. Que este evangelho teria que ser dado a conhecer em todas as nações, porque Deus tinha um plano de salvar muitas pessoas e de formar uma igreja ou um povo, também chamado o povo de Israel espiritual. E Deus, em seu plano, diz que Ele quer escolher almas ou pessoas de diferentes lugares do mundo, de todos aqueles que disponham seu coração para seguir o caminho de Deus. Quando este evangelho seja pregado em todo o mundo, diz o Senhor, é quando Ele diz que Ele virá para levar o seu povo à sua igreja. Nós esperamos que milhares e milhares ou milhões de pessoas tenham este conhecimento, ouçam este evangelho e creiam e busquem a Deus, louvem a Deus, valorizem o que fez o céu e a terra, para que muitos milhões de milhões estejamos ali na vida eterna com o Senhor, desfrutando. Esse é nosso desejo, essas são nossas orações e petições que fazemos ao Senhor. E todos nós estamos aqui nos esforçando e cada um nos esmeramos por cumprir, por obedecer a palavra do Senhor, suas ordens, seus mandamentos, e queremos agradá-lo em tudo. Deus é amor, Deus é misericórdia, e nós temos também que dar a Ele o que Ele merece. A honra e a glória para nosso Deus. Louvado o nome do Senhor. Portanto, que seguimos aqui felizes com nossa história em Atos, capítulo 19. Já quase terminamos o livro dos Atos. O livro dos Atos tem até o número 26, até o 28. São os capítulos que tem este livro de Atos, e temos encontrado maravilhas, temos encontrado um grande tesouro. Temos aprendido muito e também estamos reforçando nossa fé, nossa confiança em Deus, e também recordando sobre os dons espirituais que Deus lhes repartiu naquele tempo aos primeiros discípulos. E hoje em dia também o Senhor está repartindo dons espirituais aos seus crentes, aos seus seguidores. Que todos participemos dessas maravilhas de Deus. Atos 19, no verso 1 diz: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, pois é uma ilha lá no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, como próximo da Grécia, esse povo, essa cidade chamada Corinto. Como era pelo mar Mediterrâneo, pois imaginamos que Paulo viajou de barco para fazer aquele percurso. E diz que Apolo estava em Corinto, Paulo veio a Éfeso depois de percorrer as regiões altas e achando certos discípulos, disse-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos que há Espírito Santo. Aqui vemos como havia crentes em muitos lugares,
no percurso que estava fazendo Paulo. Mas eles tinham sido evangelizados com a pregação de João Batista. E também alguns contam que tinham se batizado com o batismo de João. E eles estavam seguindo o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas faltava-lhes algo. Vê-se que eles estavam lendo as Escrituras, que estavam orando, estavam buscando a Deus. Mas Paulo percebeu que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Hoje acontece igual em muitos lugares. Porque hoje tem muitas congregações que dizem ser cristãos e que estão lendo a Bíblia. E também, pois, se intitulam como evangélicos. Mas se lhes pergunta que se já receberam o Espírito Santo, que se já receberam os dons espirituais, eles vão dizer que não. Que eles somente se limitaram a ler a Bíblia, a cantar coros, hinos e a ouvir pregação. Mas não receberam o espiritual. No dia de hoje também acontece em muitos lugares. Está acontecendo. E já este conhecimento tem chegado a muitos e eles, interessados, vieram para acompanhar-nos a nós também para que Deus lhes dê a eles o mesmo que nos deu a nós. E aqui, falando daquele tempo, mais de 2000 anos, Paulo, ao perguntar que se tinham recebido o Espírito, disse, não sabemos que existe, que há Espírito Santo? Já no verso 3, Paulo diz, em que, pois, fostes batizados? Eles responderam, no batismo de João. Paulo disse, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois de João, depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Aqui Paulo relembra a eles esse evento, esse acontecimento, que nós vamos olhar também aqui em Marcos 1. Aqui em Marcos 1. Passamos a Marcos 1 sem perder Atos 19. O que aconteceu aqui em Marcos 1, do verso 1 ao 8? Para que nós recordemos como Paulo, em sua pregação e em seu ensinamento, que ele estava levando em sua jornada missionária de pregar o Evangelho do Senhor. Ele lhes recordava tudo o que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, tinha dito, tudo o que João também tinha feito em seu trabalho, em seu ministério, quando esteve ali, antes do Senhor. E é bom que vejamos como Paulo ressalta os atos de João, os atos do Senhor. E nós também aqui, quando lemos os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas, João, são os evangelhos. Entre eles, nos contam a história, algumas coisas muito similares, cada um em seu vocabulário, cada um em sua maneira como recolheu a informação. Assim mesmo, escrevia seu livro, estes evangelhos que têm sido uma carta aberta, tem sido um tesouro escondido, descoberto, do qual nós estamos desfrutando e continuaremos desfrutando sempre. Então, assim como eles naquela época desfrutaram de tudo o que aconteceu, nós hoje também, porque continuamos lendo, esperemos no Senhor que com o passar do tempo, quando vêm as gerações futuras, não vai o mundo inventar-se que
a tecnologia que vai desaparecer a Bíblia. Eu não creio que isso vai desaparecer porque Deus fez uma promessa. O Senhor Jesus Cristo fez uma promessa para a sua igreja. Disse, as portas do inferno não poderão contra a igreja do Senhor. Portanto, que confiamos que a Bíblia continuará sempre. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, assim como eles liam e repassavam e olhavam a história, nós também, aqui diz em Marcos 1, diz o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito em Isaías, o profeta. Eis aqui que eu envio meu mensageiro diante de tua face, o qual preparará teu caminho, quer dizer, envio meu mensageiro chamado João Batista, diante de tua face, diante de Jesus Cristo, porque ele estaria preparando o caminho para quando o Senhor Jesus Cristo se manifestasse, todos os corações das pessoas estivessem preparados para receber o ensinamento do reino dos céus. Então, Marcos enfatizou essas coisas. E no verso 3 diz Marcos, voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele citou aqui um verso de uma profecia de Isaías, quando diz que uma voz clama no deserto, era a voz de João Batista. E ele dizia o Senhor, Deus dava ordem a João Batista e dizia-lhe, prepare o caminho, vá a curar, limpar, corrigir as pessoas para que quando o Senhor se manifeste, estejam todos preparados, porque do contrário, pois o Senhor os castigará. E João foi isso que veio fazer para que todos se arrependessem e dizia-lhes, arrependei-vos, preparem-se, porque vem após mim um ao qual eu não sou digno de desatar os calçados de suas sandálias. Então, era preparando o caminho e preparando o coração das pessoas. E no verso 4 diz, João apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João dizia às pessoas, arrependam-se. Vem o Salvador, vem o Messias, já se aproxima o reino dos céus. Arrependam-se. E as pessoas, pois, diziam-lhe sim. E para nós nos arrependermos, qual é o sinal? João diz, o que se arrependa tem que se batizar em água. Naquele tempo não era costume fazer batismo em água na lei de Moisés. Por isso era algo novo para eles, que foi tão difícil de aceitar, porque os judeus pensavam que era uma doutrina diferente da lei de Moisés, porque João agora estava inventando o batismo em água. Mas assim o fez João, porque esta era a ordem de Deus. Deus a ele enviou para pregar, para que as pessoas se arrependessem e se batizassem em água. E aqui no verso 5 diz, toda a região da Judéia e todos de Jerusalém saíram a ter com ele, eram batizados por João no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então diz que eles confessavam a João, dizia, eu pequei, eu pratiquei isso, aquilo, eu roubei, o outro diria, eu pratiquei estupro, ou eu cometi assassinato, ou roubei, ou eu cometi muitas fornicações, ou muitos adultérios. E tudo isso diziam a João, e João, então, com o respaldo que Deus lhe deu, os perdoava e dizia-lhes, batizem-se em água, e Deus vai perdoar seu pecado, e prepare-se que vem o Rei, o Salvador do mundo vem. E assim que diz que saíam todos e que eram batizados e confessavam seus pecados. E no verso 6, João vestiu uma roupa feita de pelo de camelo e tinha um cinto de couro ao redor de sua cintura. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava gafanhotos, pois estes gafanhotos não eram como as lagostas do mar, senão que eram uns insetos gigantes, que são da terra, e diz que comia mel silvestre. Pregava dizendo, depois de mim, aquele que é mais poderoso que eu virá, de quem não sou digno de, inclinando-me, desamarrar a correia de suas sandálias. Eu, na verdade, tenho-vos batizado com água, porém ele, o que vem depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí João ensinou que seriam batizados com o Espírito Santo. E nós, hoje, estamos recebendo esta maravilhosa bênção
do batismo com o Espírito Santo? Mas há muitas congregações que dizem ser cristãs e que leem a Bíblia, e eles não creem e dizem que não, que nós estamos loucos, que isso já não existe, que acabou-se o poder de Deus, que Deus, pois já acabou-se, já passou, já isso não existe, que era para a antiguidade. Isso é o que se inventam para justificar que eles não têm, não receberam, porque não se puseram em dia no caminho do Senhor. E por isso Deus não lhes dá o batismo com o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui pregando a todos, convidando-os que busquem o batismo com o Espírito Santo. Àqueles leitores da Bíblia e aqueles seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que tem que fazer, buscar o batismo com o Espírito Santo para que você diga: estou seguindo o verdadeiro Evangelho de Cristo ou o Evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Passamos novamente aqui para Atos 19. Então aqui no verso 4, quando Paulo diz: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. É assim como no verso 5 diz: quando ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, diz que quando eles ouviram, eles foram batizados em água também, porque haviam sido batizados no batismo de arrependimento desde João, e agora tinham que ser batizados no nome de Jesus Cristo. E no 6 diz: havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eis aqui o sinal que Deus estava lhes dando a eles para que percebessem que tinham recebido o Espírito Santo. Porque uma pessoa pergunta: como faço para saber se já recebi o Espírito Santo, o batismo com o Espírito ou não? Também aquelas pessoas, aquelas congregações que não receberam o Espírito Santo, mas você lhes pergunta e eles dizem: não é que no momento em que eu criei, no momento em que eu levantei a mão, porque como eu fui a uma igreja, a uma congregação, lá está o pastor pregando, no final diz que levantem a mão os que querem ser salvos. Então eu levantei minha mão porque eu queria ser salvo, e o pregador disse: você já é salvo porque levantaste a mão? Então já é salvo e já recebeste o Espírito Santo. Assim é a forma como as pessoas enganam as outras pessoas. E recebeu o Espírito Santo, mas não há nenhum sinal. Qual é a prova, o sinal? Qual é a manifestação? Portanto que aqui vemos claramente que diz que Paulo lhes pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Não, nem sequer sabíamos que existia. E diz: impôs-lhes as mãos e receberam. Como fizeram para saber que tinham recebido o Espírito Santo? Porque falaram em línguas e profetizaram. Isso dá profecia. Também, hoje, se justificam aqueles que dizem ser cristãos e leem a Bíblia, dizem que não, que estão seguindo o Evangelho, se justificam, dizem que a profecia refere-se a pregar. Que quando uma pessoa está em um púlpito ou em uma plataforma ou em qualquer lugar para pregar, abre a Bíblia e começa a falar às pessoas, que isso é profecia. Mas quão equivocados estão? Muito errados. Porque isso não é a palavra profética. Porque se vamos ler aqui no Antigo Testamento, quando lemos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos aqueles profetas, vemos como eles profetizavam para o futuro, profetizavam coisas ocultas, secretas, coisas que o ser humano não sabe, não sabia, só Deus. E hoje, o Espírito Santo, ao dar também o dom de profecia, é igual. Então, se uma pessoa tem este dom da profecia, como diz aqui o verso 6, que começaram a falar em línguas e a profetizar, não foi que começaram a pregar porque quem estava pregando naquele momento era Paulo? Ele era quem estava pregando, mas os que ouviram
e começaram a falar em línguas, diz que começaram a profetizar coisas que o Espírito Santo lhes dava que falasse? Essa é a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. E diz aqui no verso 8, entrando Paulo na sinagoga, falou com ousadia por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Aqui não diz que Paulo ficou 3 horas profetizando, 3 meses profetizando na sinagoga, senão estava ensinando a doutrina? Porque uma coisa é pregar, outra coisa é profetizar. Profetizar é quando o Espírito Santo toma a pessoa, toma sua boca, sua língua, para falar coisas que a mesma pessoa que está profetizando não sabe, não entende. Somente Deus e a quem Deus esteja dando a mensagem são os que vão entender, vão compreender. Então, nós temos que aprender, nós todos que pertencemos, estamos na igreja, na congregação, já faz muito tempo, muitos anos. Temos que aprender muito bem, porque tudo isso é doutrina, para nós ensinarmos às pessoas, explicar às pessoas, para que eles abram seus olhos e entendam e compreendam a verdade de Deus. E assim, desta maneira, possam receber essas bênçãos e não vamos continuar justificando-nos, nem ocultando, aparentando que somos sem ter nada do de Deus. Então, aqui, abertamente, o sinal de receber o Espírito Santo é o falar em línguas. São os dons do Espírito, o dom da profecia. É diferente de estar pregando ou estar ensinando em um púlpito. E aqui, todos temos que aprender. Aqui estamos lendo a história dos discípulos no começo da igreja do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui analisando e aprendendo. Para quê? Porque muitas vezes nós lemos e que história tão bonita, e a lemos como uma história, como uma narração. Mas se estamos nos detendo em cada verso é para aprender, porque as pessoas no dia que vão nos perguntar, então nós não sabemos dar-lhes uma explicação acertada. E por isso é que talvez eu me detenho nos versos. Quem sabe penso de repente que estou ensinando a crianças, mas é que todos somos crianças no conhecimento de Deus. Somos crianças, não somos adultos. E assim mesmo, queremos dizer ao Senhor, Senhor, como crianças, ensina-nos e ajuda-nos, porque queremos ter maturidade e chegar um dia a ser adultos no sentido espiritual. Então, continuamos aprendendo aqui. Já aprendemos que o sinal para saber se uma pessoa recebeu o Espírito Santo é porque ela fala em línguas e isso tem que ser assim. E bom, e a profecia não é a pregação do pregador, do evangelista, senão que é palavra do Espírito Santo, pela boca de um homem ou de uma mulher. E o verso 7 diz, eram ao todos uns 12 homens. Entrando Paulo na sinagoga, falou com ousadia, por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns se tornavam desobedientes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, discutindo todos os dias na escola de um homem de um filósofo, chamado Tirano. Isso continuou por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus! E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Nós imaginamos esses milagres extraordinários, de tal maneira que até os panos e aventais que estiveram em contato com seu corpo, de Paulo, eram levados aos enfermos e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. E para nós, este verso não é novo, não é algo que somente aconteceu naquele tempo. Porque esse verso também tem se cumprido.
em nossa realidade que vivemos, em nosso momento. Em nossa igreja, Deus também tem feito esse tipo de milagre, de usar a roupa de alguém, de um irmão ou uma irmã, filhos de Deus, e foi usado para uns doentes, porque esse irmão e essa irmã, usados pelo Senhor, como estavam tão longe daqueles doentes graves, a pessoa o que fez foi, como eu tenho essa roupa desse irmão e dessa irmã, eu vou ali orar por essas pessoas e vou lhe envolver esta roupa, esta veste, e vou pedir ao Senhor que faça de conta que este irmão e a irmã estão aqui orando por estes doentes, com a roupa. Assim o fez a pessoa, não uma vez, senão muitas, e aquelas pessoas foram curadas. Então, essa pessoa ficou assustada porque já tinha tido uma revelação em sonhos, onde Deus havia lhe mostrado que ia realizar este assunto, este acontecimento. Não falo assim muito claramente, nem digo quem é, porque isso pode levar a mal-entendidos, mas sim quero, a maneira de testemunho, contar-lhes que isso que aconteceu, que os panos ou os aventais do corpo de Paulo que usava-os, levava-os por lá. Então, como Paulo não estava ali para orar pelo doente, eles diziam, aqui eu tenho a capa de Paulo, venha, eu envolvo o doente na capa de Paulo e peço ao Senhor que faça um milagre, que faça de conta que Paulo está aqui orando pelo doente para que o Senhor faça o milagre. E o Senhor, então, como estava respaldando a Paulo, ressaltando que Paulo tinha sido uma pessoa chamada por Deus para pregar o evangelho, pois o Senhor fez o milagre naquelas pessoas e as curou, e muitos milagres aconteceram, diz que ainda os espíritos malignos saíam também, por ter posto os panos ou os aventais no corpo dos doentes e dos que tinham espíritos malignos. Não nos dá inveja a nós hoje, porque isso aconteceu em nossa igreja. E nós não estamos aqui tampouco contando as coisas como se fôssemos meios de comunicação. Nós falamos e damos a maneira de testemunho para engrandecer o nome do Senhor e para dizer-lhe que tudo isso que viveram os apóstolos no princípio, nós também hoje o estamos vivendo, glória a nosso Deus, a nosso Criador que fez os céus e a terra. Então, isso já aconteceu entre nós, que Deus tem usado as roupas de certos irmãos para fazer curas e milagres a outras pessoas que estavam muito longe. Isso aconteceu. E no verso 13, e a pessoa que descobriu isso foi porque Deus lhe revelou em sonhos e o fez. E essa pessoa, quando me consultou, eu lhe disse, você faça-o, mas não conte a ninguém. Você não diga isso a ninguém, porque isso não é para todos. É exclusivo para certas pessoas, para quem Deus lhe revele que eu faça. Se Deus não revela que faça isso, pois não faça. Mas se Deus revelou a você que eu faça, faça-o, mas em silêncio, que ninguém perceba. E assim essa pessoa fez essas coisas e tudo deu bons resultados, porque essa pessoa viu os milagres que o Senhor fez. Então, essa pessoa disse, eu leio na Bíblia que o Senhor usava as roupas do apóstolo Paulo, e ainda o Senhor também diz na Bíblia que quando o apóstolo Pedro passava, que com a mesma sombra de Pedro, muitos eram curados também, e todas essas coisas que Deus revelou a esta pessoa, o entendeu desta maneira, e calou-se e foi prudente e trabalhou de acordo com o que Deus lhe deu. Então, seguimos aqui em nossa leitura, por isso digo que sinto-me orgulhosa por conhecer este caminho de Deus e que nós todos devemos valorizar a nosso Deus, valorizar o que Deus tem feito por nós. Agradecemos ao Senhor. E aqui no verso 13, mas alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, aqui encontramos que um grupo de pessoas que eram exorcistas, e eles estavam acostumados
fazer exorcismos e a cobrar por isso, pedir dinheiro por essas coisas. Quando viram que mediante Paulo se fazia milagres, eles disseram, pois nós também vamos fazer o mesmo. E diz aqui no verso 14, os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, chefe dos sacerdotes. O que vocês acham? Sacerdotes. Eram sacerdotes e estavam fazendo estes exorcismos, como trabalhando com espiritismo. O que é isso? Quando Deus, na antiguidade, se nós lemos no livro de Números, Deus proibia ao povo de Israel que não praticasse a bruxaria, a feitiçaria, que não fossem espíritas, que não fizessem nada dessas coisas, que isso era abominação para nosso Deus fazer isso. E aqui vemos que essas pessoas nunca leram a lei de Moisés, nunca leram a lei do profeta Moisés, não aprenderam e por isso se tornaram espíritas exorcistas. Que tristeza tudo isso, por isso Deus vivia irado com o povo. Então diz que havia estes 7 filhos deste senhor judeu, chefe dos sacerdotes, faziam isto, mas respondendo o espírito maligno. Então, quando estes 7 começaram a fazer o exorcismo, ou a repreender os espíritos malignos de alguém, de uma pessoa que estava ali com espíritos malignos, diz que o espírito maligno que estava na pessoa falou, diz, mas respondendo o espírito maligno disse, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Claro, o demônio ou o espírito maligno reconheceu a nosso Senhor Jesus Cristo e disse, eu sei quem é Paulo, uma pessoa autorizada e posta por Deus. Disse, mas vós, quem sois? Disse-lhes aos exorcistas, mas vós, quem sois? O homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, pôde mais que eles, de tal maneira que daquela casa fugiram nus e cobertos de feridas. E estas coisas que aconteceram, por que aconteceu isso? Porque eles eram exorcistas, eram pessoas que não tinham de Deus, não tinham os dons do Senhor, não tinham a autoridade, a capacidade, o respaldo de Deus. Deus não os tinha autorizado, nem os tinha posto a fazer essas coisas. Eles, quando viram que Paulo fazia milagres, pensaram que eles também podiam fazer o mesmo. E não foi assim. Diz que o homem que estava todos os demônios pôde mais, e diz que eles deu, pois, como seria essa repreensão? Que fugiram nus e feridos. E eu creio, porque em minha vida, que tenho levado no Senhor, em muitos lugares, que houve pessoas com espíritos malignos, vi como o espírito maligno que também está aí na pessoa tem sido agressivo com alguém que está ali, que não está bem, senão que está pecando, anda mal diante de Deus. Então, a pessoa que tem um espírito maligno é agressiva e vai e trata muito mal a outra pessoa e joga na cara seus pecados e lhe diz muitas coisas. Tudo isso eu tenho visto na realidade, em tudo que temos andado, orando pela gente, orando pelas pessoas, pelos doentes, orando pelos que têm espíritos maus, pelos que têm bruxarias e feitiçarias, e tenho visto todas essas experiências. Mas agradeço a Deus que, em toda a minha experiência, os espíritos maus sempre têm me respeitado. E muitos têm saído das pessoas quando eu orei, ou quando os irmãos ou as irmãs que têm este dom oram, os espíritos saem. Tem tido muitas pessoas curadas, centenas de pessoas libertadas dessas coisas. E também tenho visto pessoas que quis fazer as coisas, nivelar-se e fazer o mesmo que nos vê fazer. E quando vão fazê-lo, pois as pessoas que têm os espíritos maus são agressivas e vão e lhes machucam fisicamente. Tudo isso tenho visto. Assim que quando eu leio essas coisas, para mim não é nada novo. Para mim é como ler algo que eu também tenho vivido, tenho visto e ouvido com meus olhos, com meus ouvidos. Tenho vivido, tenho palpado. Então, eu dou a glória e a honra ao nosso Deus. Isso é palavra pura de nosso Deus, a verdade de Deus. E que é o mesmo Deus ontem, o mesmo ontem,
que fez milagres, o mesmo hoje que faz milagres, e será o mesmo de amanhã que fará milagres nosso Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Glória ao Senhor. Então, diz aqui, o verso 17, isso foi conhecido por todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que creram vieram confessando e dando conta das coisas que praticavam. Muitos dos que praticaram magia trouxeram os livros e os queimaram diante de todos. E calculando o seu preço, acharam que era 50.000 peças de prata. Aqui também me detenho neste verso, porque este verso diz que aquelas pessoas que praticaram magia, porque há magia branca, magia negra e, tantas magias e tantas coisas que as pessoas estudam dessa ciência oculta, dessa parte negativa, e as pessoas começam a fazer o que estamos falando, os espíritas, de todas essas pessoas, feiticeiros, todos eles, e quando conhecem a palavra do Senhor e se arrependem e chegam à igreja, pois temos visto como também essas pessoas destruíram e queimaram, pois, todo o material que usaram para aprender a fazer todos aqueles artifícios, porque realmente essa seria a palavra de dizer os artifícios, as artimanhas, de tudo o que o diabo ensina. E assim como eles fizeram, diz que trouxeram os livros e os queimaram, porque eles se converteram verdadeiramente a Deus. Assim que isso Deus premia também quando as pessoas fazem essas coisas, quando as pessoas chegam à igreja e se arrependem e mudam, porque também na igreja tem vindo pessoas que têm praticado a bruxaria, a feitiçaria, e realmente os chamam que é o dom de bruxa, o dom de não sei o quê, o dom de adivinho, o dom de espírita. E essas pessoas têm chegado à igreja também, se arrependeram, Deus tirou todos estes espíritos, e então já eles não têm estes poderes de fazer todas essas coisas má, senão que já começam a buscar de Deus. E Deus, em sua misericórdia, começa a abençoar e a limpar e a prosperar a estas pessoas também quando se arrependem de verdade. Tudo isso temos vivido também em nossa igreja. Não foi somente 2000 anos atrás que aconteceu, veja que hoje também acontecem essas coisas. E no verso 20 diz, assim crescia e se fortalecia poderosamente a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, Paulo tomou a decisão de ir a Jerusalém, depois de percorrer Macedônia e Acaia, dizendo, depois de haver estado ali, devo visitar também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, Timóteo e Erasto. Aqui já aparece Timóteo, ficou algum tempo na Ásia, porque nós também temos aqui os livros de 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, que já lemos, que era um jovem, e um jovem que era dedicado a Deus. E no verso 23, naquele tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, quer dizer ídolos, e proporcionava muito lucro aos artífices, os quais, reunidos com os operários do mesmo ofício, disse, varões, sabeis que deste ofício depende nossa prosperidade? Mas vedes e ouves que este Paulo, não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, tem persuadido e apartado muita gente, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos. Então, que problema aqui? Porque os fabricantes dos ídolos, e dizem no 27, e não somente há perigo de que nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e seja despojada de sua majestade aquela que é venerada por toda a Ásia e pelo mundo inteiro. Bom, que tristeza tudo isso, mas hoje também nós o vemos, que essa idolatria continua também em muitos países do mundo. Seguimos com 28. Ouvindo essas coisas, encheram-se de ira e gritavam, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e de uma vez todos correram ao teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo em viagem.
Querendo Paulo ir ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram recado rogando-lhe que não se apresentasse no teatro. Alguns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, porque a assembleia estava confusa e a maioria nem sabia por que se reuniram. E tiraram Alexandre dentre a multidão, empurrando os judeus. Então Alexandre, pedindo silêncio com a mão, queria falar em sua defesa perante o povo. Mas quando conheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, o secretário da cidade, ao apaziguar a multidão, disse: varões efésios, quem, pois, é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu do céu? Visto que isso é indiscutível, deveis acalmar-vos e não fazer nada precipitadamente, porque trouxestes estes homens, sem serem sacrílegos, nem blasfemadores de vossa deusa. E se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, em legítima assembleia poderá ser decidida, porque também há perigos de que sejamos acusados de sedição por causa de hoje, sem haver qualquer causa pela qual possamos dar razão dessa tumultuosa reunião. E tendo dito isso, despediu a assembleia, que foi coisas que Deus pôs no momento a esta pessoa, para que falasse assim à multidão, e assim puderam apaziguar, e entre isso, pois também puderam proteger, ou puderam ser protegidos, os discípulos que estavam ali, porque havia, pois, este grande pleito com isso da deusa Diana. Mas aqui na história nós vemos também a tribulação e os momentos difíceis que os discípulos, que os apóstolos viveram naquele tempo, mas Deus estava com eles. E Deus dizia-lhes: siga em frente, continue fazendo o trabalho. Aqui mais adiante, quando lermos os outros capítulos, vamos ver também muitas tribulações e dificuldades de Paulo, e Deus falando a ele: siga em frente, não desmaie, não se desanime. Nós hoje, o Espírito Santo também nos fala. O Senhor nos fala por sonhos, por visões ou por profecia, e nos diz: siga em frente. Não dê atenção às tribulações, aos momentos difíceis, à doença, à perseguição, à calúnia, à injúria. Não dê atenção a tudo aquilo que o diabo quer pôr em sua vida, porque o quer destruir, quer que você se afaste do caminho do Senhor, quer que você desmaie, desanime, volte atrás. Isso é o que hoje em dia o inimigo trabalha, e então Deus está aí, por outro lado, consolando, falando-nos, instando-nos a todo momento que continuemos. O Espírito Santo é uma constante em nossas vidas, e Ele está todo o tempo aí, animando-nos, consolando-nos e ajudando-nos para que nós sigamos em frente neste caminho. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós nada poderíamos fazer. Nada poderemos ser se não tivéssemos o Espírito Santo. É assim como eu convido a todos vocês, para que leiam a Bíblia, mas leia a Bíblia não como uma história, não como uma narração, nem como uma historinha, senão leia a Bíblia com o coração, com os 5 sentidos, analisando cada palavra, cada frase. E quando você leia e analise, fale a Deus, você vai dizer: eu não tenho que falar a Deus, eu não tenho que dizer-lhe o que eu falo a Deus, mas se eu abro a Bíblia e leio por aqui um verso, aqui, por exemplo, aqui em Mateus, quando diz que Jesus está ante Pilatos, que está aqui, que diz que então que Judas,
o que eu havia entregado, vendo que era condenado, diz que se arrependeu, arrependeu-se de ter cobrado 30 moedas para entregar ao Senhor. Então eu aí tenho uma pergunta, lhe digo, Senhor, veja o que fez Judas, te traiu, te vendeu, foi hipócrita contigo. Eu não quero ser hipócrita contigo, Senhor. Ajuda-me, eu não quero ser como Judas. Então, nós encontramos em cada verso, em cada passagem, em cada leitura da Bíblia, encontramos algo no qual nós falamos a Deus e dizemos ao Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu quero viver a vida santa, a vida reta. Quero seguir em frente, quero triunfar. Eu quero que Tu estejas comigo e que Tu me ajudes. Eu quero alcançar essa bênção, essa vida eterna, essas promessas. Eu quero ter os dons para ajudar a toda a minha gente, aos que sofrem, aos que estão doentes. Senhor, dá-nos dons. Essas são nossas orações. Isso é o que devemos fazer quando lemos a Bíblia. Pedir ao Senhor, ler e ao mesmo tempo falar ao Senhor. Convido para que vocês se preocupem em alcançar as bênçãos espirituais e em seguir o caminho de Deus. Siga o caminho de Deus e peça a Deus, porque Deus está aí próximo de você. Mais do que o que você crê, está aí o Senhor. Então, que meu Senhor abençoe a todos, que os prospere, que derrame chuvas de bênçãos sobre todos vocês, sobre todos. Também aos que não se congregam, que ouvem os ensinamentos. Leia a Bíblia, fale com Deus. Verá como Deus vai lhe responder. Que meu Deus os abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, obrigada, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua verdade, por Tua palavra. Obrigada porque Tu existes. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus que fez os céus e a terra. O Deus poderoso que falou a Abraão, a Isaque, a Jacó. O Deus poderoso que andou com Moisés 40 anos no deserto. Tu és este Deus poderoso que falastes por meio dos profetas. Pai Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos diante de Ti. Sabemos que existes, porque Tu és um Deus verdadeiro. E esperamos, Senhor, que Tu nos ajudes. Ajuda-nos a todos para seguir. Não permita, Senhor, que o inimigo venha e nos tire do Teu redil. Que o inimigo ponha desânimo, tristeza, amargura, incredulidade, senão que nós, ao contrário, Senhor, Te amemos com todo o nosso coração e Te louvemos sempre e Te glorifiquemos, Senhor, porque Tu és digno dos louvores do Teu povo. Bendito é o Senhor. Te louvamos, Te damos a honra, Te damos a glória, Senhor, no nome de Cristo Jesus. E agora, meu Senhor, Te pedimos Tua misericórdia, pedimos Tua mão poderosa que cura, curando as doenças incuráveis. Veja, Senhor, todas essas doenças de moda, o câncer. Veja, Senhor, todas essas doenças que a ciência médica não pode dar a solução, mas Tu és nosso médico divino. Te peço que estendas Tua mão, curando, limpando, libertando, tirando toda a doença. Também, Senhor, as pessoas que estão atadas por espíritos maus, por bruxarias, feitiçarias, por maldições, Senhor, liberta. Quebre as correntes, os laços, as ataduras. Abençoa, Senhor, limpa, faz milagres e sinais. Que toda pessoa que Te clama, que Te pede por cura, por libertação, Tu os escutes, os cures e os libertes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por ouvir nossa oração. Obrigada por ouvir-nos e bendito Deus, poderoso Senhor. Obrigada, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Veja, Senhor, que tem muitos também que têm petições e desejos em seu coração. E Tu, Senhor, lhes concederás o desejo e lhes concederás suas petições e vai abençoá-los. Obrigada, Senhor. A honra e a glória é para Ti. Bendito Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Cantemos ao Senhor este coro 137. Que maravilha que Cristo me achou. Bendito é o Senhor. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla
me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito é o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Rei. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra é para nosso Deus. Obrigada, irmãos e irmãs. Obrigada a todas as pessoas que dedicam o tempo para ver este ensinamento. Que meu Deus os abençoe grandemente e até breve. Uma saudação e para as crianças o beijo de costume. Para todos vocês um abraço da parte do Senhor. Deus abençoe.